Vocês pensam que no intervalo a gente fica congelado, fica parado? Não! É aí que a gente aproveita e a gente conversa bastante também sobre tudo que está envolvendo, né, essa temática. E aí, é claro que a gente também aproveita para trazer aí, para fazer uma ponte daquilo que nós já estávamos conversando. E só para localizar quem ligou o rádio agora, ou quem está acessando o nosso Facebook a partir de agora, eu estou conversando com duas amigas queridas da área de psicologia, Carla Eloá e Liliane Moreira, e nós estamos conversando sobre a ideia de que esse mês é dedicado a uma discussão sobre a prevenção do suicídio. É o chamado Setembro Amarelo. Durante o mês inteiro acontecerá uma série de atividades e uma delas é essa aqui hoje, que eu me propus, que fiquei muito feliz delas aceitarem estar com a gente nesse feriado, conversando comigo e com vocês. Meninas, antes do intervalo eu conversava com vocês sobre: é impressão minha ou tem mais gente cometendo suicídio hoje? Eu acho complicado responder essa pergunta, primeiro, porque até então não existiam muitos estudos. Então... Você acha que no passado as pessoas escondiam mais ainda, sentiam mais... Eu acho que assim, trazendo um pouco para a questão dos dados epidemiológicos, a gente não tinha muito posse disso, até porque as pessoas não falavam sobre. Sim. Parece que de uns anos para cá há uma abertura maior e as pessoas passam a falar. Então eu acho que o grande questionamento é: será que as pessoas se matam mais hoje do que antes? A gente não tem condição de responder, porque antes existiam poucas pesquisas epidemiológicas para poder trazer esse embasamento. Eu particularmente acho que hoje também a gente tem mais acesso à vida do outro. Sim. Então, quando acontece um suicídio, questão de segundos, você já tem acesso a isso, a uma rede social. É replicado, você recebe, é compartilhado, né? Se a gente for pensar assim, nosso estilo de vida hoje é adoecedor. Então, isso por si só poderia ser um fator de risco? Acredito que sim. A gente estava conversando no intervalo sobre essa coisa da falta de sentido. Talvez, né, isso eu que penso, talvez hoje seja mais complicado você buscar um sentido para a vida do que antes. Pelo próprio estilo de vida que nós temos, essa busca incessante pelo ter, né, em detrimento do ser, essa coisa de você trabalhar loucamente, ou então de seguir um padrão, você tem uma rede social, aí você se perde ali, você acha que tem que ter uma vida como a do outro, e aquilo não te cabe. Mas você quer vestir aquela roupa, né, porque tem que ser aquela, ou quer ter aquele corpo, ou aquele estilo de vida. Então, eu acho que passa muito por essa questão. Sim, e as mortes, elas, por suicídio, elas não eram notificadas como suicídio antigamente, até pelas questões já colocadas de religião, Sim. né? A família tinha preocupação de não retratar isso, a própria igreja também muitas vezes condenava isso, porque eu me lembro que quando, eu não sei se eu estou correto, Batista vai me corrigir se ele tem um conhecimento mais do que eu em relação a isso. Se eu não me engano, quando Judas traiu Jesus, que ele recebeu as moedas, né, em troca disso, e depois que ele se matou, não é? Tem uma coisa parecida, que essas moedas elas foram doadas justamente para manter, porque tinha um cemitério específico onde eram enterradas as pessoas que se matavam, não é assim, tipo, que não se colocava junto umas com as outras, porque era como se aquelas pessoas que cometeram suicídio, elas estão realmente num outro patamar, elas vão para outro lugar, não vão para lugar nenhum, então elas têm que ser até sepultadas, separadas. Então, se na hora da morte você não tem, digamos, esse retorno ou esse reconhecimento da sua dignidade, então como é que você ia dizer que se matou ou que alguém fez isso, né? Até se escondia muito por causa disso, né? Essa pressão que existia, que era muito grande, né? Era o campo doleiro que foi comprado, as moedas foram compradas para isso, para enterrar gente que tinha se matado. Não, é verdade, sim. Então, assim, muitos acidentes, né, colocando uma aspa aí, antigamente, talvez, esses acidentes foram suicídios, mas eles foram notificados como acidentes. Então, como Carla coloca, hoje a gente tem uma notificação maior sobre isso. É difícil dizer que hoje aumentou, né, porque a gente não tem... Eu acho que a própria população mundial aumentou, exponencialmente também aumentou a quantidade de pessoas, né? É um dado matemático natural, né? Mais gente se matando, claro. Mas eu acredito que hoje existe mais notificações sobre suicídio, o que é interessante, porque nos alerta, né, para os casos que eram escondidos e hoje não são mais escondidos. Então a gente fica mais atento, porque
o suicídio, infelizmente, não é uma coisa que acontece lá, longe de mim. Ele pode acontecer muito perto de mim, com pessoas muito próximas a mim. Né? E isso é interessante porque assim gera essa notícia do suicídio, né? Como o Carla colocou e como você também colocou, Lili, a gente fica tão surpreso com o que acontece perto da gente, e que eu acho que esse susto leva a gente a prestar mais atenção em quem está perto da gente o tempo inteiro, né? Eu até uma vez estava conversando com as pessoas sobre isso, digo, gente, eu tenho uma sequência de coisas, né? Como eu comentei com vocês no intervalo, de pessoas próximas a mim cometendo isso, né? Aí eu digo, gente, tem que ficar atento cada vez mais. Mas sabe qual foi a iluminação que me deu? E eu falei assim, eu tenho que ficar atento a mim também. Não é só os outros. Porque se eram amigos, são amigos meus, pessoas que conviviam comigo. E a gente convive com gente que a gente tem identidade. Será que de repente também eu não estou assim, imaginando, eu estou viajando na mesma viagem que levou eles a fazer esse tipo de coisa? Eu digo assim, esses questionamentos todos, eu digo, não, vão também começar a se questionar. Não, o que é que leva uma pessoa tão próxima a você, que pensa com você, que convive com você tão intimamente a cometer isso? Será que você também não está na mesma situação ou na mesma estrutura que poderia levar a isso? E o que é que de repente você faz diferença? Porque eu sinto que também acontece muito isso, né? Assim, quando a gente pensa em cometer uma coisa dessa, eu acredito que no geral, né, você perde o senso de que isso vai impactar todo mundo que está em volta. Porque eu acho que se você pensar minimamente no que vai acontecer, acho que é difícil você, de repente, pensar em cometer uma loucura dessa, se você tem tanta... se as pessoas em volta te prendem de alguma forma, te seguram de alguma forma. Talvez eu fiquei falando uma loucura, mas normalmente eu sinto que, nos casos que eu conheço, quem cometeu isso é porque não tinha mais apego nenhum a nada. E nem a pessoas, assim, diretamente. Assim, ela não tinha necessariamente... Né? Essa é a minha impressão. Não tinha necessariamente nenhuma ligação que segurasse. Será que eu estou correto em dizer isso ou eu estou cometendo aqui também uma loucura? Só acrescentar. Qualquer ideação suicida passa por uma ideia de uma ambivalência, que seria uma dúvida. Né? Vou ou não vou? Eu quero, eu não quero. Posso ou não posso? Se a gente for pensar hoje, né? Nós temos, poxa, como está a minha vida? Tem muita coisa ruim acontecendo, né? Se for pesar... Eu tenho motivos para morrer, mas eu tenho motivos para viver. Então, a pessoa que está ali com um processo de ideação suicida é como se tivesse uma tendência a focar no outro lado, no lado das razões que eu tenho para morrer. E dentro da clínica, eu sempre pergunto para o paciente, tá, por que você quer morrer? Ele traz. Mas alguém chega a dizer isso, cara? Fala. Meu Deus. Fala, eu quero morrer porque gente, eu sou um fracassado. Eu dava certo para fazer uma coisa dessa. As pessoas falam, né? Eu tenho um vazio muito grande, ou minha mulher me deixou, ou eu já fiz vários tratamentos e não consigo me sentir feliz. Só que aí eu pergunto também, tá, e quais seriam os motivos para viver? Alguns têm dificuldade em trazer, outros falam assim, eu tenho meu filho, né? Talvez se eu me matasse, meu filho ficaria triste. Mas também, né, eu me matando, aí vê outra pessoa e casa com minha mulher, ele pode criar meu filho. Meu Deus. Então, assim, uma série de justificativas. Ou então, medo de ir pro inferno, alguma coisa assim. Se eu me mato, poxa, tem a questão religiosa aí. E aí, geralmente, a gente foca no que é importante para a pessoa. Por mais que eu diga assim, tá, como é que seria para você se enforcar e seu filho encontrar contigo, você enforcado no meio da sala? Tem que mexer com a emoção. Então aquilo ali é uma coisa que vai mexer e que vai mobilizar ele para a mudança. Né? Então são situações que você vai identificar no outro o que pode mobilizar ou não. E as motivações para um suicídio, elas são várias, né? Como a gente colocou inicialmente. E existe também a motivação de que eu quero me vingar de você. Então, também, eu te claro. culpabilizo da minha morte. Você quem me levou ao suicídio. Quero que você sofra. Eu quero que você sofra. E muitas vezes também a intenção final não é a morte. A intenção é chamar a atenção. Mas nesse chamar a atenção acontece um acidente e você morre. Né? Então também tem esse outro lado, a questão do suicídio. Uma grande dificuldade que a gente tem é conversar sobre o suicídio. Vamos supor,
um amigo seu, você ainda colocou essa fala, não dava para ter essa posição de vocês, né? Porque aparece a pessoa, eu não vou nem colocar em situação clínica, eu vou colocar em situação normal. Sim. Um amigo seu chega até você e fala assim, minha vida não tá boa, eu tô pensando em me matar. Raramente sua reação e como você pretende fazer isso? Geralmente sua reação não faça isso não. E você não está dando chance para a pessoa te dizer quais são os planos dela. E aí, quem sabe, você conseguir mostrar a ela outras possibilidades. Né? Então, uma dica que eu dou, né, para todos nós, réis mortais, né, que temos um amigo, porque eu e Carla tem a posição de psicóloga dentro da clínica, fora dela, somos psicólogas, mas também temos nossas relações de afeto e a depender de quem nos comunique algo do tipo, também é desesperador para a gente, né? Mas o que eu quero trazer aqui é que se nós buscarmos ouvir, mais do que já ter aquela postura tutelar de dizer ao outro, não, mas faça isso, não fica assim não, dá uma aqui em casa hoje, né? Você vai ser muito mais, você vai ajudar muito mais aquela pessoa do que se você simplesmente fazer aquele alarme, né? Porque você vai, se você está ali para ouvir, você está dando possibilidade a ela de enxergar outras possibilidades. Se você faz o alarme, ela se tranca. Claro. E aí ela não vai conseguir enxergar outras possibilidades. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar é que dá a sensação de que como se eu quisesse garantir a vida do outro. E eu vejo muito nas redes sociais o pessoal postando assim, liga pra mim, né? Lógico, acho que é importante falar sobre, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque você pode se envolver com algo que você não consegue dar conta. Então, assim, lógico, ouvir é importante, né? Indicar uma psicoterapia, falar assim, eu vou lá contigo, eu procuro um profissional, mas tenha muito cuidado, porque não é só uma conversa. Não dá para adentrar aquele território do outro que ele esconde e que é difícil para ele, até ele mesmo dar conta, e você achar que você, eu vou, só com algumas palavras eu vou garantir que ele não se mate. Talvez naquele momento, naquela conversa, ele pode até se sentir melhor, mas em outro momento a ideação suicida ela pode ressurgir. Então a gente tem que ter muito cuidado, até nós profissionais. Quando a gente entra em contato com a família, a gente também passa a responsabilidade para a família. Claro. Eu, como profissional, eu não posso garantir a vida do meu paciente. Até porque tem uma responsabilidade também que é a dele. Eu sempre digo para o paciente, é uma relação de parceria. Eu preciso da sua ajuda. Claro. Então, eu não posso me colocar nesse lugar porque é desesperador. Lógico. E é difícil generalizar, porque cada um tem a sua motivação. Né? A motivação não é a mesma para todo mundo. Né? É incrível, mas para algumas pessoas é sofredor não poder comprar a quantidade de sapato que comprava. E isso pode levar com que ela tenha uma baixa autoestima tão grande que para ela não faz mais sentido sair de casa e continuar a vida, porque ela não consegue ter a quantidade de sapato que ela tinha. E eu digo isso sem exagero, porque isso para algumas pessoas é a motivação. Para um outro é ver um filho sofrendo no hospital. Ou você descobrir que tem um diagnóstico de uma doença complicada, né, para que você siga com o tratamento. Então, várias são a motivação. Então, é difícil a gente dizer assim, a melhor maneira é essa, porque são várias as motivações. E graças aos céus, somos tão diferentes um do outro, né? Somos tão únicos. E graças aos céus por isso. Isso ia ser muito chato se a gente fosse tudo igual. Era todo mundo igual. Né? Ia ser extremamente desinteressante. Outra discussão que a gente começou e que eu quero fechar agora, que é a seguinte. Quando você diz assim, olha, muitas vezes as pessoas desistem da vida porque não entendem o sentido da vida ou porque não se coloca. E quando eu digo assim, o sentido da vida, gente, isso é uma coisa também para cada um. Não existe um sentido para todo mundo. E a gente vai encontrar esse sentido. Não é uma coisa fácil assim, né? Cada um de nós tem um sentido, tem uma forma de por que está aqui, por que tem que viver e por que quer viver, não é? Mas muita gente não acha ou se acha, não acha que é interessante o suficiente para justificar, não é? A existência. E eu comentava sobre as religiões, né, que durante muito tempo não se questionava. Nós somos filhos de Deus, nós somos uma vontade dele de estar aqui, temos um propósito, ou uma vida que deve ser seguida de tal forma para que você tenha uma recompensa quando sair daqui, e a própria noção de que a vida continua.
não é? Independente do que acontecer, ela vai ter uma existência depois disso aqui. Não importa qual é o mecanismo, se reencarna, se ressuscita, é eterna, né? Essa história toda. Mas eu sinto que hoje, isso é estatístico, cada vez mais pessoas estão saindo, digamos, dessa proteção, se eu posso falar assim, dessa estrutura dogmática religiosa. As pessoas estão procurando outros caminhos, muita gente adotando o ateísmo como uma forma de ver as coisas, não é? E parar de discutir o futuro. Não existe futuro, o futuro é aqui. Eu estou aqui, vai ser isso aqui, não existe nada depois. Começar a questionar todas as coisas. E eu acho que quando você começa a fazer isso, você enfraquece também muito dessa sua disposição para continuar querendo. Aí de repente eu acho que não querer talvez seja um caminho. Como é que vocês veem essa coisa da religião, da religiosidade ou do sentido maior da vida nessa questão mais voltada para o divino, com essa coisa do aparente aumento de pessoas que se entregam ao suicídio, meninas? Eu sempre falo, né, comento com os meus amigos ou até com os próprios pacientes que a gente pode ter vários sentidos. Porque se você se desencanta em relação a um sentido, tem o outro. Claro. Então, quando você direciona a sua energia para... Eu acho que o sentido da vida é aquele que te faz brilhar o olho. Aquilo que te dá um frio na barriga, aquilo que fala assim, poxa, eu nasci para isso, né? E te causa até um certo preenchimento. Mas você pode se frustrar com aquilo em algum momento. Claro. Né? Se cansar também. Sim. Da rotina, né? Então, assim, eu acho que a vida não é só trabalho, não é só religião, não é só família. Eu acho que a religião, a relação que se estabelece com a religião pode ser um fator tanto de proteção quanto de risco. Quando eu falo risco, por exemplo, o radicalismo religioso, a rigidez, essa ideia de culpa. Primeiro, porque ninguém controla ideação suicida. Sim. Ninguém controla pensamento. Então, por mais que você esteja lá no contexto religioso e você, não posso pensar em me matar, eu já estou pensando. E quanto mais eu penso que eu não posso pensar, eu penso mais ainda. Então, não é bem assim. Agora, eu vejo também os movimentos religiosos aí, acho que pastores, padres, que têm buscado mais até a psicologia para tentar se embasar e lidar com essas questões. Né? Então, essa questão, quando eu recebo um paciente, eu investigo essa questão dessa relação que se estabelece com a religião. Sim. Ou com a espiritualidade. Por exemplo, o ateu, né? Você fala dessa perspectiva de futuro, tá, mas se eu me mato, acabou. Aí eu questiono, então você deve ter uma certeza muito grande. E aí a gente não tem certeza de nada na vida. A gente não pode ter uma certeza. Então, essa ideação suicida, ela sempre vai passar por uma ideia de ambivalência. Então, a pessoa que se mata é porque tinha uma certeza? Não necessariamente. Né? Pode ter sido um momento de desespero, ou um momento em que as motivações a favor foram mais fortes. Né? Tem alguma coisa? Gente, só um parêntese. Vocês já se conheciam? Já tinham... Nós somos colegas. Ah, tá. Olha, e eu achando que estava criando o grande encontro. Vou produzir o grande encontro, olha, que bom. É interessante tudo isso que Carla traz, porque a religião ela não é mais um inibidor do suicídio, como você colocou também. Né? Então, nem a religião, por mais crente que aquela pessoa seja naquilo que ela vive, tem sido um inibidor. E a depender de como ela encara e ela vive essa religião, é sim um prejuízo para ela em relação a não conseguir viver aquilo, então é melhor morrer do que eu tentar. O movimento que algumas religiões têm feito é interessantíssimo, né? De sinalizar dentro da igreja de que isso ocorre, de que isso existe. Claro, de que isso é uma realidade. Ter claro, cuidado lógico. Uns com os outros, né? Ali dentro daquela seita, daquela religião que as pessoas vivenciam. Eu gosto de trazer alguns casos bíblicos, né? Quando a gente pensa em Jó, a mulher de Jó sugere a Jó para que ele cometa o suicídio. Verdade, né? Ele está em um sofrimento ele perdeu grande, todos os sentidos, perdeu tudo. Perdeu tudo. Em que ela própria sugere, né? Ela fala assim, nega a Deus e morre. Né? Resolva seu problema. E aí é interessante o sentido de Jó, porque a relação dele com Deus era tão forte em que ele acha força naquilo para continuar.
E aí a gente pode pensar também na posição que os líderes religiosos, olha a responsabilidade que eu estou jogando para eles agora, têm em relação a determinadas pessoas. Né? A depender do trato que ele dá a essas pessoas, ele pode estar assim resgatando vidas, claro, no sentido pleno da palavra. Né? Mas aí, como você tocou nessa questão, eu quero fechar essa parte dizendo o seguinte: eu acredito também que muitas vezes o sentido da gente, pela companhia, pela necessidade de estar junto, porque a gente vive junto, né? A gente joga muito das nossas angústias, da nossa responsabilidade afetiva no outro. O seu espelho é o outro. Então, assim, é seu pai e sua mãe, é seu marido e sua esposa, são seus filhos, é seu pastor, é a pessoa que está junto com você, seus amigos. E quando essas pessoas te decepcionam de alguma forma, e é horrível quando você coloca a outra pessoa nessa condição de que ela não pode falhar. Por que a gente é assim, né? Sendo que, na verdade, eu falho, eu tenho consciência disso, mas eu não quero admitir a ideia de que o outro também pode falhar, por mais incrível que ele pareça para mim, ou que se mostre para mim. Quando ele falha e o meu sentido de estar bem é estar com o outro daquela forma, a coisa fica meio que sem sentido, né? Essa coisa assim de eu estar o tempo inteiro esperando que o outro me dê sentido, isso também dá um cansaço muito grande, não é? Assim, gera uma cobrança muito grande e que é infundada, porque eu não posso ser nem para o outro o tempo inteiro isso, porque também tem essa coisa, você comentou, né, o fato das pessoas me conhecerem, gente, olha, você não tem noção da quantidade de coisas que eu recebo no privado, do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, de tudo. Os casos que as pessoas me contam, meu Deus. Faz o seguinte, eu vou aqui fazer uma faculdade, um curso de psicologia, porque é muito. E aí eu converso com as pessoas, mas nessa naturalidade que eu estou aqui dizendo. Digo, olha, eu entendo, mas eu também passo por isso. Para não dar aquela ideia de que porque você é uma pessoa que aparentemente é resolvida ou que está sempre bem, você tem solução para tudo. Não é? E as pessoas se sentem muito à vontade para procurar a gente, porque tem essa empatia. Eu acho que eu gero uma empatia muito grande nas outras, que elas ficam à vontade, mas para contar coisas muito íntimas, de gente que eu nunca vi na minha vida, muito pessoais. E algumas realmente eu fico muito preocupado, muito. E indico amigos, amigas, que eu só tenho amigas. Eu indico muitas amigas minhas, eu digo, eu vou procurar fulano. Hoje tem mais 2 donos que eu vou mandar procurar. Porque a gente não pode também achar que a gente vai ter, não é, resposta para tudo. Você traz uma coisa muito interessante. Carla pontuou isso também. Nós somos os autores das nossas histórias. Sim. E nós precisamos aprender. E a terapia, ela vem assim, não tem mal nenhum procurar um psicólogo. Sou psicóloga e fiz terapia por muitos anos. Enquanto eu necessitar dela, continuarei indo, claro, porque eu também tenho minhas questões e eu também preciso resolvê-las, não é assim? Então assim, eu sou a autora da minha história e todo mundo tem a sua própria responsabilidade de ser o autor da sua história. Sim. Né? Gostei de sua fala, a gente não pode responsabilizar o outro, eu tenho que aprender a lidar com o que o outro faz de mim. Né? Que a gente idealiza demais o outro. Não é? Eu acho que é por essa necessidade de segurança, talvez. Assim, eu queria tanto ter alguém que não erra. Sim. Eu queria tanto ter alguém que tem resposta para tudo e vai estar sempre de braço aberto e bem para me receber. No dia que a gente compreender, né, de que eu não posso criar tanta expectativa no outro, porque ele é tão humano quanto eu, né? E o fato assim, no dia que eu aprender a ter o altruísmo de que eu faço, não porque Adão tem que me dar de volta, eu vou viver muito melhor. Sim. E a terapia trabalha muito isso no indivíduo. Né? E você começa a se realizar de fato, porque você para de depositar a sua felicidade nas mãos do outro, ou no Instagram de Adão, ou né, no outro, e passa a ser responsável mesmo. Não quer dizer que o conselho de Adão eu não posso ir atrás dele, mas eu não posso responsabilizar Adão pela escolha que eu vou fazer a partir do conselho que ele me der. Não, eu lembrei de uma coisa que é tão bom a gente poder ser autêntico e poder ser verdadeiro com você mesmo. Um dia desse uma pessoa também me procurou que estava muito triste. Aí ele disse assim, professor, me conta uma coisa engraçada, porque eu estou tão triste hoje. Eu digo, amigo, eu também não estou bem. Vamos abraçar, vamos chorar junto.
que hoje eu não tô para fazer graça. E só nesse sentido a graça apareceu, não é? Que a gente começou a rir um do outro, não é? Que bobagem ficar achando que o outro vai te animar. Não, vamos animar que nós dois juntos. E foi bom que a gente conversou e a pessoa está até aqui ouvindo a gente. Não vou revelar quem é. Olha, o Yara está aqui dizendo, mandando um textão, lá vem. Parabéns pela escolha do tema, Adão, muito importante e necessário discutir. Excelente a participação de minha querida amiga Liliane Moreira e Carla Loá, que foi minha professora na graduação. Amanda a discussão, parabéns a todos vocês. Cleonice aqui, parabéns. Kátia Santos, amei. Andréa Maciel, excelente tema, Adão. Deixa eu ver aqui. Excelente tema. As pessoas não gostam muito de falar sobre isso, mas é muito importante. Parabéns, meninas. Allan Kardec, por que o suicídio não pode ser um direito? Uau! Vamos fazer o seguinte, ó. São 5 horas em ponto. Eu tinha prometido para as meninas que eu ia conversar só 1 hora, mas eu vou segurá-las aqui. É feriado, né? Vou segurar só mais uns minutinhos. Eu vou para um rápido intervalo comercial e na volta a gente fecha. Fecha não, porque um tema como esse você não consegue fechar, na verdade, né? A gente dá uma pausa nessa primeira conversa, tá certo? Daqui a pouco eu volto, não sai daí não, viu? Você está ouvindo De Tudo na Tarde.